Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Govindade Purusham Tamaham Bhajami Amya Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Haribo Haribo Haribo. Boa noite, boa noite. Mais um dia estamos aqui. Hoje me deu vontade de, o verso que eu falei na aula passada, eu falar o significado de Srila Prabhupada em relação a esse verso. E aí a gente vai falando mais, né, vai intensificando, e se der a gente fala o próximo verso. Ok? Que eu achei muito importante, né, tudo o que foi falado ontem, porém vamos tentar aprofundar isso, certo? Então, essa imagem aí que está aí atrás, lindíssima, né? É igual da aula passada, né? O Shyama Sundara. Deus é tão belo como uma nuvem de chuva, né? Shyama, quando fala Radheshyam, 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 né? Então é Radha, a energia de amor. Cantamos também o mantra de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu, para quem não sabe, é a união, né, de Radha e Krishna. Eles se unem com o propósito, onde Krishna tem o propósito de experimentar a natureza do seu próprio amor, que é Srimati Radharani. E aí, quando Krishna está vivendo na totalidade da representação do amor dele, que é esse passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, que cantamos, né, inicialmente, ele se torna um oceano de misericórdia. Por isso que em Kali Yuga é muito essencial adorarmos, né, os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadara Pandita e Srivasa Pandita, que são 5 verdades em uma só, certo? Mas, no fundo, tudo, né, é Krishna experimentando esse amor dele, né, a expansão de amor dele, Srimati Radharani, e aí ele se expande nessas outras personalidades
que representam toda essa estrutura dos passatempos de amor de Deus em Vrindavana. Imagina, e tudo isso estava aqui manifesto há 500 anos atrás. Por isso é muito importante estudarmos essa escritura chamada Chaitanya Charitamrita, né? Onde vamos ter o néctar do entendimento da própria misericórdia de Deus sendo manifestada em passatempos aqui nesse mundo. É muito importante, né, a associação com essa literatura, onde Deus nos coloca pessoalmente, né, a sua vivência e deixa, né, essa literatura que representa a frequência dessa manifestação dos passatempos de Deus que vai trazer a realização em nosso coração quando estamos, né, receptivos realmente a Deus e rendidos a seus pés de lótus. Isso é muito importante. Devemos entender uma coisa, sempre que você, por exemplo, se você pega o livro do Bhagavad Gita, que eu estou aqui em mãos agora, e você começa a ler esse Bhagavad Gita, é como se houvesse uma programação espiritual desse livro para a sua alma. Está entendendo? Então, se você pega o Bhagavad Gita e se aprofunda, e fica só nele, só estudando ele, não vai pegar o Bhagavad Gita e pegar outra coisa para ler, não. Lê o Bhagavad Gita, se aprofunda, canta o Mahamantra. Então, a frequência dessa literatura, ela vai programar a sua existência para que você viva de uma forma divina. Certo? É isso que você tem que entender. Tudo que você faz na sua vida, que você coloca uma atenção, isso vai começar a vibrar de acordo com a sua atenção, com a sua consciência, certo? E quanto mais você fica fixo, por exemplo, no estudo do Bhagavad Gita, que eu estou falando aqui, mas pode ser em qualquer coisa, pode ser a nível material também, você vai se aprofundando energeticamente naquilo, certo? Muitas pessoas falam assim, Bhakti Alemão, mas eu não consigo sentir Krishna, eu não consigo sentir esse conteúdo mais profundo do Bhagavad Gita. Por quê? Exatamente isso, porque você não coloca a sua atenção mais profunda. Então, você vai ler o Bhagavad Gita, durante uma semana, lê só o Bhagavad Gita, medita nos versos, certo? Deixa esse livro, que tem uma frequência divina, tomar conta da sua alma, e aí você começa a realizar a potência que está nessa palavra, certo? E aqui também no Bhagavad Gita, nesse caso aqui, o Bhagavad Gita como ele se você também lê o significado do Srila Prabhupada, né? Então, a alma de Srila Prabhupada, a alma de um devoto puro, ou seja, o reflexo de um devoto puro vai refletir dentro do seu coração. Essa é a forma que fala, quando você se rende ao mestre espiritual, né, a devoção pura nasce no seu coração ao contemplar aquele mestre que é um reflexo transparente de Deus nesse mundo. E Srila Prabhupada, por exemplo, apesar de ele não estar aqui mais fisicamente, se você lê o significado, mentalizando que essas palavras foram faladas por um devoto puro, você também recebe essa frequência. Está entendendo? Então, as pessoas me perguntam, mas por que eu não consigo entrar em contato com Deus? Porque você não coloca a intensidade. Por isso que no Bhagavad Gita, Krishna fala, você tem que manter esse propósito fixo. Você tem que entender que eu sou Deus, eu tenho que me tornar a meta da sua vida, e aí você não se distrai, você não fica indo para lá e para cá, certo? Qual é a função das trevas? A função das trevas é criar distração, tanto com os sofrimentos quanto com os encantamentos, com os prazeres da vida, certo? Então você acaba, né, se distraindo e a sua atenção é desviada e você perde a intensidade, a profundidade de realizar Deus. Por isso, Krishna diz no Bhagavad Gita, e a gente sempre vai repetir, prática constante,
né? Constante, a constância daquilo e o desapego. O desapego significa que você não vai se atrair mais pelos prazeres, ou não vai dar a atenção necessária aos prazeres da vida, nem aos sofrimentos. Porque você entende que essa dualidade é uma ação de Maya, ou das trevas, ou do que você quiser. Porque a partir do momento em que você, como espírito, parte integrante de Krishna, de Deus, não está focalizando a sua atenção nele, certo? Você está perdendo essa potência divina de manifestar no seu coração. É simples entender isso. Aí, por exemplo, se você está cantando Maha Mantra, Hare Krishna, 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 mas aí a sua mente, por exemplo, não fica na atenção quando você canta. Você está cantando, mas está pensando em outra coisa, ou você está cantando, canta, e daqui a pouco você coloca a japa de lado e já vai começar a se envolver com outras coisas, e aquela potência criada pela japa, pelo santo nome na hora, não fica forte o suficiente. Certo? Então, o segredo da vida espiritual, basicamente é isso, você se aprofundar cada vez mais no conteúdo daquilo que é o seu desejo de vida, certo? Então, se o seu desejo de vida é encontrar Deus e realizar o seu amor por Ele, ou despertar esse amor, que está simplesmente adormecido, né? Porque você está esquecido de Deus. Então, se você quiser, né, a gente até fala assim, é o tempo de Deus, não é o tempo da sua exigência. Ah, eu já cantei muito nome, eu já li o Bhagavad Gita, mas no fundo você estava exigindo resultados. Então, Deus não trabalha assim, certo? O amor divino, ele não é acordado no seu coração através de um impulso de exigência mental. É uma entrega, você se rende a Deus, você se purifica, você aprofunda a sua atenção, aí a sua consciência começa a ficar mais evidente, porque você, através da prática constante, está purificando os seus veículos de manifestação dessa busca divina, certo? Aí você vai se tornar num ponto vibracional, você vai ficar num ponto vibracional, onde Deus, no seu coração, ele vai se manifestar de uma forma consciente para você, porque Deus ele já está manifesto em tudo, certo? A sua respiração é Deus, o seu corpo material é Deus, a energia dele, né? Você é uma energia superior de Deus, certo? Toda essa existência aqui à sua volta, tudo é Deus, ele está dentro do seu coração, ele está em Krishna Loka, ele está em Vrindavana, no mundo espiritual. Mas ele é tudo, mas a questão não é você não perceber Deus, é porque você não cria a condição e a receptividade adequada para que Deus se manifeste nesse aspecto seu tite de consciência, certo? O espírito, aquilo que você é, já sabe quem é Deus. Você já é um devoto puro de Krishna. Só que agora, quando você recebeu esse corpo material e você está se identificando com esse falso ego, né, acaba que o espírito esquece disso. Toda a proposta, né, do Bhagavad Gita, de Deus, da yoga, de qualquer coisa, até mesmo das religiões fidedignas, né, que pregam esse culto de amor a Deus, elas pedem para você ascensionar a sua energia. E a energia só pode ascensionar quando você limpa, quando você purifica os seus veículos. Por isso que o Mestre Jesus, por exemplo, ele está falando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, se você está santificando o nome de Deus, certo? E esse nome nos foi dado por Chaitanya Mahaprabhu, que é um oceano de misericórdia divina. Se você está cantando esse Maha Mantra, esse reino dos céus vai vir a você. Ou seja, Krishna, na forma de Vishnu, dentro do seu coração, vai se manifestar na sua existência. Logo, é o tempo de Deus, não é
Não é Deus que vem a você, você que vai até Deus. Mas para isso você tem que modular a sua frequência, a sua consciência e ter essa avidez, né? Você tem que ter esse desejo sincero. Se você não quer que Deus se revele para você, então você tem que se submeter energeticamente a essa energia poderosa que é a energia de Deus. Porque se Deus se manifestar agora para você, você está tão impuro, tão contaminado, né? Estou falando da maioria das pessoas, talvez os devotos não, mas então você não vai receber isso. Quando Krishna ainda esteve aqui nesse planeta, há 5.000 anos atrás, a maioria das pessoas não reconheceu Krishna como a suprema personalidade de Deus, né? E até hoje também muitas pessoas pensam em Krishna como um avatar, ou uma pessoa que está sendo manifestada por um ser impessoal, certo? Mesmo Jesus, quando esteve aqui no planeta, e outros mestres, né, eles não foram reconhecidos como mestres, né, apesar de fazer todos os milagres, as suas demonstrações de energia, né? Então, ninguém pôde reconhecer o Cristo presente naquela personalidade que veio aqui para fazer esse trabalho divino de incitar as pessoas a serem luz, a despertarem o amor por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que pensar nisso. Por que nós não percebemos essas almas elevadas, né? Como Srila Prabhupada, muita gente não acha, uns acham até que Prabhupada é farsante, outros acham que Prabhupada, assim, diminui muito, né? Um devoto puro, porque se você não pode observar ou calcular a dimensão de uma alma que é enviada diretamente por Deus a esse mundo material para trazer esse processo de salvação, ou de abertura, né, da porta interna, ou de trazer o processo, a prática espiritual que vai nos libertar. Então, não é possível você ter Deus revelado no seu coração, certo? Então, é um processo. Então, o que Maya faz? Maya é o oceano da distração. E ela simplesmente vem para sugerir para você as coisas. Ela não te obriga a nada. A escuridão não te obriga a nada. Mas ela tem as armadilhas de encantos, que são mentiras, né? É como eu estava ouvindo aí outro dia que o pessoal falava que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna verdade. Então, o mundo de Maia é isso, é um mundo, né, como se diz assim, o diabo é o pai da mentira, certo? Então, todo esse esquema de trevas, de satanismo, né, das pessoas estarem se envolvendo com artifícios que apenas estão incitando, né, a opulência, o materialismo, a libertinagem, ou seja, tudo aquilo que dá prazer a nível carnal, a nível mental, assim, de domínio, né, de poder, né, muita gente querendo magia. Então, tudo isso aí vai te afastar de Deus, certo? E Deus fala assim, eu estou no seu coração, certo? Eu estou no seu coração. Então, quanto mais você focar a sua atenção em mim, por isso que ele fala, pensa sempre em mim. Deus ele não está falando isso à toa. Por que pensa? Porque nós temos um corpo mental, certo? O nosso corpo mental ele é feito de pensamentos. Então, quanto mais você gerar pensamentos relativos a Deus ou à vida espiritual, mais você vai criar a vibração onde o seu mundo vai se tornar favorável a essa prática, essa busca, a esse encontro com Deus. Certo? Mas se você não tem aquela sinceridade no seu coração, não, realmente eu quero encontrar Deus, eu entendi que eu não sou esse corpo material, que isso tudo aqui vai acabar, certo? Se você não coloca a sua honestidade do espírito para caminhar nesse sentido de realmente realizar Deus e não ter que precisar, né, voltar mais a esse mundo,
que é o objetivo, né? Para que a gente fica voltando a esse mundo? Você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo nesse mundo? Quem sou eu se eu não sou o corpo, né? Pelo menos se você não é um ateu, não acredita em Deus, acha que a vida acaba, tudo bem, vai viver sua vida material, vai curtir o máximo, certo? Depois da morte você vai saber se você é eterno ou não. Mas se você realmente entende que é um espírito, entende que não é possível que esse mundo maravilhoso não tenha um ser criador por trás, uma inteligência criando, né, uma ordem maravilhosa de planetas, de galáxias, né, de vários universos, de vários seres de hierarquias poderosíssimas, controlando cada detalhe da vida, né? Uma flor, uma florzinha para nascer, cheio de elemental, cheio de devas, né? Gnomos, fadas, tudo para nascer uma flor, né? Então, essa manifestação dessa forma humana também envolve todo um trabalho de seres, né, de tudo, para manter os átomos unidos, e Deus onisciente dentro do seu coração, certo? Aí você começa a ficar mais fixo nessas coisas, fazendo com que o seu caminho seja vitorioso. Como a gente falou no último verso do Bhagavad Gita, depois de Krishna falar todo o Bhagavad Gita, Sanjaya chega a uma conclusão. E ele era um sábio, Sanjaya, imagina, ele que narrou o Bhagavad Gita. Então, ele é um ser muito especial. E ele está narrando para um rei que é cego, né? Essa cegueira, né, de Dhritarashtra significa cegueira material. E ele fala para essa cegueira, olha, onde tiver Krishna e Arjuna, você já é vitorioso. Certo? A vitória já está presente. Então, o espírito que compreendeu que se ele atuar como um Arjuna, levantando realmente dessa cama do sono espiritual e lutando a favor do seu progresso espiritual, a vitória para ele já é garantida, porque se você está com Deus o tempo todo, na sua mente, nos seus pensamentos, né, se você criou essa condição vibratória, onde você vai, através da sua mente, projetar o mundo que você deseja de acordo com aquilo que é o seu objetivo real de vida, as coisas vão acontecer perfeitamente, certo? Então, qualquer desejo que você tenha, você é o responsável por aquilo que você está gerando no seu mundo, entende? Por isso que a gente não tem que reclamar de Deus, que Deus, Deus, a minha vida está horrível, eu estou sofrendo. Aí você começa a se lamentar, aí vem Maia, te dá mais distração, aí você vai para outra coisa, aí aparece alguém que vem e te engana também, e você entra num processo, numa bola de neve, né, bola de neve que ela começa pequenininha, vai rolando, chega no final da montanha, você já está completamente perdido. E aí você tem que parar com isso. Você tem que parar e seguir o conselho de Deus do Bhagavad Gita. Mamana mad bhakto madhyaji man namaskuru maya vaishasi sachante pratijane priyosime. Krishna está falando, você tem que fixar a sua atenção em mim, e eu estou dentro do seu coração. Então, para de reclamar se você não me encontra, porque você não está botando a energia necessária. Esse encontro tite, encontro da consciência, né? Então, as pessoas não entendem, mas eu busco Deus, eu faço oração para Ele, né? Geralmente sempre pedindo alguma coisa material. Então, eu oro para Deus, eu peço eu acredito nele, eu tenho fé, mas essa coisa está muito abstrata na minha mente, realmente não tem sentido, né? Eu estou começando até a desacreditar em Deus, eu realmente acho que não existe Deus, porque minha vida tá muito negativa. Você está entendendo como é que é? Você que está criando tudo, o tempo todo, porque você é um Deus em potencial, você é uma parte integrante de Krishna, de Vishnu, certo? Vishnu, ele está criando o universo dele. O universo de Vishnu é tudo perfeito. O plano de Deus nesse universo criado no qual nós estamos, atualmente nesse planetinha Terra, é tudo perfeito.
certo? Não tem nada que vai sair fora do plano de Deus. Então, na aula passada, nós falamos, nós temos que seguir o fluxo divino. E para isso você tem que estar vibrando na vontade de Deus para a sua vida, certo? Então, da mesma maneira que Krishna está criando tudo perfeitamente, porque ele tem a sabedoria suprema, o amor supremo, né? Ele é o engenheiro supremo, ele faz tudo perfeito acontecer. Né? O nascimento, desde quando o universo nasce até quando o universo morre, tem uma programação divina onde tudo vai acontecer independentemente de você achar bom ou ruim com a sua mente limitada ou com seus caprichos humanos, certo? Então, da mesma forma, você tem um microcosmo, certo? E você é o co-criador com Deus da sua dimensão microcósmica. Logo, você tem que seguir a vontade de Deus para que o plano ou a idealização da sua vida seja de acordo com a programação do universo, ou dessa forma atual humana que você está, né, num karma específico, e esse karma nada mais é do que reações, né, ou resultantes ou consequências daquilo que você cultivou, né, numa vida passada, num tempo passado, e que agora você está aqui tendo algumas reações, porém, quando você estuda o Bhagavad Gita, quando você entende quem é Deus, quando você realmente se arrepende no seu coração, deseja intensamente esse amor, né, faz a prática constante, estuda, e lá no fundo da sua sinceridade de alma, né, e também na sua intensidade de busca daquilo que você quer, você começa a frequenciar o divino. E por isso que ele fala, Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja, Hantuam Sarva Papebio. Ele está falando, Hantuam Sarva Papebio. Ele fala assim, eu, Deus, se você simplesmente parar de se distrair com Maya, com as coisas relativamente boas ou más dentro da sua configuração mental, das suas crenças, se você simplesmente se render a mim, né, me tornar o refúgio da sua vida, né? Ekacharanam, Ekacharanam, se você fizer de mim o único refúgio da sua existência, Deus está falando no Bhagavad Gita, eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas, ou seja, de todas aquelas reações que realmente estão fazendo você se tornar um ser pecaminoso. O que é um ser pecaminoso? É um ser que vive mais na distração do mundo do que na busca sincera de Deus. E se a gente entende que a forma humana que nós temos é um presente de Deus para que nós possamos realizar o divino em nosso coração, o espírito que tem bom senso fala, eu não posso perder tempo, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. Então, todos os dias têm que ser dias sagrados. Tudo bem, se você até agora você já fez uma opção de besteira, se você se sente culpado, mas eu sou pecaminoso, certo? Tudo isso, vamos fazer um acordo. Você joga fora e fala assim, não, a partir de agora eu vou começar a modular a minha frequência com a consciência divina. Vou começar a ler com mais atenção, vou começar a ouvir algumas pessoas falarem sobre Krishna, vou cantar o santo nome, né? Vou começar a usar as minhas ações, as minhas emoções e os meus pensamentos para se ocuparem na divindade, certo? E você tem que entender que Krishna ele é o amigo supremo, ele está no seu coração. Só que ele te dá a liberdade de você ser enganado por Maya. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, quando você, por exemplo, ouve uma palestra dessa, agora você sabe que você não é responsável. Então você agora tem que realmente, poxa, eu entendi isso, eu não quero ser mais enganado por mais, estou sendo enganado há várias vidas, e agora que alemão está falando aqui, né, o Bhakta alemão está falando aqui do Bhagavad Gita, está falando de Krishna, o que ele falou, eu vou dar atenção maior a isso, certo? E vou começar a minha peregrinação.
Em qual forma humana você quer começar a desenvolver realmente o seu coração? Divino, espiritual. Que eu também, nesse percurso, né, da minha vida devocional, já vi muitos devotos, certo? Muitos devotos que ficam anos no movimento, tá? Mas eles são pessoas mornas, ou eles estão ali com um objetivo secundário, ou querem simplesmente dizer, eu tenho um guru, ou eu tenho um grupo, ou eu tenho uma instituição. Aquilo ali dá a ele uma segurança, né? A vida religiosa, por ele estar situado num lugar onde abrange a divindade, certo? Mas a questão é o seguinte, você tem que se ver com Deus diretamente. Isso aí é um processo individual de cada um, certo? Fora de religião, fora de filosofia, fora de instituição, fora de ideais, fora de tudo que... Né, você tem que abandonar essas coisas que são distração. Mesmo a vida espiritual, quando é uma conglomeração, né? É uma junção de pessoas, todo mundo amigo, todo mundo curtindo, orando para Deus, né? Cantando lá nos templos, certo? Isso aí, às vezes, também pode ser uma distração. É igual a pessoa que só vai na igreja ao domingo, por exemplo. Aí chega ali no domingo, faz a oração dela, pô, aí os outros 6 dias é como se não fosse espiritual. Aí é como se fosse uma lavagem, né, da mente no domingo. Então, domingo você vai ali se conversar com o padre, aí você vai ficar leve, não, ele perdoou, agora é só rezar um pouco, ali é só cantar um Hare Krishna e tudo vai ficar bom, né? Então, a gente tem essa consciência da barganha. É a mente que... é o falso ego que faz isso. E a gente nem nota, porque a gente está tanto tempo sendo enganado, vivendo na mentira, certo? Então, quando você lê o Bhagavad Gita, você entende que Krishna é Deus e que Krishna está te prometendo que você vai encontrá-lo em seu coração se você purificar a sua existência. E aí ele vai se revelar e você vai sentir realmente esse processo de ananda, de felicidade, de êxtase interno, né? Então, Deus ele vai se revelar para você, porque é isso que Deus quer. Deus ele não está se escondendo de você. Imagina aí, ó, a aparência de Deus, Srimati Radharani, certo? Deus está manifesto aqui nas palavras do Bhagavad Gita. Ele está presente em seus devotos, na voz de seus devotos, né, na inspiração de seus corações. E aí, todo mundo, por natureza intrínseca, né, por Sanatana Dharma, é um devoto puro de Krishna. Então, a gente tem que começar a nos tornarmos devotos, né, impuros, mesmo devotos impuros no começo, mas através dessa sinceridade espiritual, o seu grau de devoção vai aumentando, a sua fé, o seu apego, o seu gosto, né, tudo isso vai aumentando. Aí o gosto de Deus vai se acentuando na sua existência até chegar um ponto em que você vai viver naquilo que você é eternamente. Você é eternamente um servo amoroso de Krishna. Você é eternamente, né, uma parte integrante de Deus. Você é um Krishninha, é um Deus em potencial nesse mundo. E você tem que exercer a sua potencialidade como filho de Deus para criar um mundo, pelo menos aqui nessa energia material, um mundo perfeito, ressonando com a vontade de Deus que está no seu coração. Não adianta você ser um rebelde, querer fazer as coisas do jeito que você quer, criar uma religião, ou ser o presidente de uma instituição espiritual, onde você vai ter notoriedade. Tudo isso é falso ego, é mentirinha. Querer discípulos, querer ser um mestre, tudo isso é mentirinha, é o falso ego, certo? Deus ele vai te colocar no lugar certinho dessa sua existência material, que está dentro do programa universal,
onde você vai se tornar um elemento, né, alegre, feliz, centrado, em harmonia, em paz. E aí você vai, dentro dessa emoção, dessa gratidão ao divino, você começa a falar sobre Deus para as pessoas, né? Porque o próprio Deus, Krishna, ele já veio aqui pessoalmente e fez isso, ele falou sobre ele. E muitas pessoas não entenderam quem era Krishna, né? Então, o devoto também, ele vai falar sobre Krishna, tendo já essa vivência, esse prazer em Deus, que é o que realmente estimula ele a falar sobre Deus, né? Quanto mais o devoto fala sobre Deus, mais Deus fica satisfeito, e como Deus é a fonte do ser que está falando, né, do espírito que está falando sobre ele, o espírito também fica muito feliz por sintonia energética. Quanto mais você pensa em Deus, quanto mais você sente Deus, quanto mais você age na estrutura da sua existência dimensional, sabendo que tudo é Deus, né, é o Brahman por trás, é a substância que manifesta todos os elementos, vamos dizer assim, dimensionais, terceira, quarta, quinta, sexta, sei lá quantas dimensões tem, né? Então, tudo isso é energia de Deus, está ali presente, tudo manifestado para você, né? Então, Deus aqui, nesse verso que nós falamos, ele é a morada, é o refúgio, o amigo mais querido, a testemunha, é o Senhor, o sustentador, a meta, certo? Então, temos que lembrar disso. Para o que estamos direcionando a nossa energia e para o que estamos aprofundando a nossa consciência nessa energia que escolhemos. Podemos escolher o lado da escuridão, que na verdade é a energia de Maia, né? Maia é uma serva maravilhosa de Deus, certo? A Maia, ela age pela potência de Deus. Então, Maia, ela não quer te fazer mal, mas como você não deseja Deus, ela te traz situações ou informações que te deixam desligado de Deus, porque você não quer ficar em Deus. Você não quer acordar todo dia já lembrando de Deus. Você não tem um programa, né, matinal, onde você vai cantar a japa, onde você vai ler a sabedoria de Deus, onde você vai fazer uma meditação. Você não faz uma programação para a sua vida, né, que é o normal, né, uma rotina espiritual, onde o sagrado tem que acontecer todos os dias. Cada dia é um presente incrível para Deus, quando você está nessa forma humana. Então, você tem que se perguntar, por que eu não me programo internamente para viver no divino? Porque eu só estou questionando, especulando, eu estou avaliando a minha vida, aí depois eu quero colocar Deus na minha vida. Por que Deus não me traz mais coisas? Por que eu não sou feliz materialmente? Né? Aí você começa a falar, mas Deus fez a coisa imperfeita, os demônios estão dominando o mundo material, o que será de mim? Né? Aí fica nessa choradeira, certo? E Krishna no Bhagavad Gita, ele fala, levanta e luta, levanta e luta. Saiba que eu estou no seu coração, se você estiver comigo em plena rendição, você já é vitorioso, você tem poder extraordinário. A minha opulência, Deus fala, está a seu dispor, porque você é um herdeiro de tudo que eu tenho, certo? Mas nós temos que ter desejo de despertar esse amor por Deus. Isso é a coisa mais importante. Porque quando você começa a viver no amor de Deus, não importa mais as coisas materiais. Você não fica desejando coisas que são temporárias, que são ilusórias, que só dizem respeito a essa passagem do nosso corpo físico. Se desperta, certo? Você começa a falar, uau, isso aqui é um sonho, né? É igual, pode botar aqui também, é igual como se estivesse sonhando. Aí lá no sonho você fica... imagina que você está rezando lá no sonho para Deus te trazer alguma coisa, aí Deus te traz, né, algumas coisas lá, aí você fica feliz, mas daqui a pouco você acorda e você não está mais no sonho. Tudo aquilo que você recebeu ou perdeu no sonho não faz nenhum sentido, porque é um sonho.
E esse mundo aqui agora, esse mundo mesmo, com esse corpo que você está me ouvindo, é um sonho. É um sonho projetado por você mesmo. Por isso você pode tornar o seu mundo de sonho um pesadelo, quando você não está com Deus, quando você cai no cri-cri-cri de Maia, né? Ou você pode estar com Deus e tendo um bom sonho. Um sonho bom, vamos sonhar celestialmente, divinamente, né? E ter essa certeza de que Deus ele é testemunha, né? Aqui nesse verso, né? Deus fala: eu sou o refúgio, eu sou a testemunha que estou no seu coração. E aí, quando você está sempre comigo, você para de especular sobre o mundo material, porque o mundo material é só essa história sem Deus, né? Só a história das trevas. É um cenário macabro, onde pessoas, né, têm mentalidade satânica. Né? Principalmente agora, né, nesses momentos de transição planetária, a gente vê ebulir essa força sinistra, né? Mas a luz está entrando, né? Agora a hierarquia luminosa começou a entrar no planeta, certo? Mas, independente do tempo que isso vai acontecer, o que não vai acontecer, não importa. Amanhã você tem que acordar e fala que só tem o aqui e agora, só tem o hoje. Esse hoje eu vou fazer uma programação agora diária de cantar o santo nome de Deus, de ler o Bhagavad Gita, de ouvir umas palestras lá do Bhakta Alemão, de ouvir, de me associar com devotos, né, de querer participar desse movimento lindo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a misericórdia de Deus em movimento nesse planeta Terra, certo? Também vai admirar todos os mestres lindos, né? Mestres maravilhosos, assim, né? Você começa a meditar em Jesus, em Prabhupada, em todos os mestres que vieram realmente entusiasmar a humanidade, a amar a Deus, acima de tudo, a amar as outras pessoas como irmãos espirituais, certo? E você entrando nessa frequência, entrando, né? E deixa para trás tudo aquilo, todas as culpas, todas as vergonhas, tudo aquilo que possa fazer você se sentir pequeno, né? Ou incapacitado, ou desqualificado perante Deus, joga tudo isso fora. Deus não está nem aí, certo? Deus só está esperando a sua boa vontade de abrir seu coração para Ele. E aí, dentro dessa receptividade, naturalmente, o poder de Deus vai se manifestar em você. E qual é a coisa melhor de viver nesse mundo aqui em total paz, em total segurança, que Deus vai te proteger momento a momento. Porque não existe, entendeu? A Maia é um sonho, é uma loucura que nós não conseguimos compreender, é um poder de Deus. Mas Krishna fala: eu tiro esse véu de Maia quando você se rende a mim. Ele pode tirar hoje mesmo. A hora que ele vê que seu coração realmente está sincero, ele vai tirar todo esse sofrimento, essa hesitação, essa dúvida, essa lamentação. Só que a gente não sabe se render. A gente é muito superficial. Não temos intensidade, não temos profundidade. Então, você não consegue atingir esse cerne divino que está dentro do seu coração. Aí você fala: mas eu busquei, mas eu não consegui. Não, você não buscou com a intensidade suficiente. É uma entrega total, certo? É um experimento interno onde você vai se libertar dessa energia material definitivamente. Você vai voltar para o mundo espiritual. Mas ninguém está falando isso. Não, o pessoal só está falando: não, pede a Deus que Ele vai te dar um carro, que Ele vai te dar uma casa, ou que Ele vai te dar um conforto mental, certo? Ou vai te dar uma sabedoria intelectual. Mas não é isso que Krishna está falando. Krishna está falando de uma coisa muito simples, certo? Deixa todas essas coisas de lado e todos os dias acorda em gratidão, já que você sabe que Krishna é Deus, se rende aos pés dele, canta o santo nome como ele pediu para essa era de Kali Yuga, certo? E vive, deixa a sua vida acontecer no fluxo de Deus, se você estiver em Deus, certo? Você vai deixar a coisa acontecer. Aí se vier coisas negativas, você sabe: não, isso aqui está certo, é Deus que está fazendo. Isso é fé, eu tenho completa fé de que tudo que vai acontecer na minha vida, a partir de agora, que eu decidi me render
a Deus, a suprema personalidade de Deus, que está presente no meu coração como Vishnu, e cuja fonte original é Krishna, a minha vida vai ser perfeita. Por isso que Jesus falava, sede perfeito, como é perfeito o Pai que está no céu. Então, a sua perfeição tem que se modular com Vishnu, né? Kshirodakashayi Vishnu, que está dentro do seu coração, certo? E esse mesmo Vishnu que está no seu coração, ele é uma expansão do Vishnu, que é o centro do universo, Garbhodakashayi Vishnu. Então, o nosso universo, ele tem uma alma suprema, a superalma, que é Garbhodakashayi Vishnu. E quando essa alma se expande e entra dentro do seu coração, para ser a testemunha, para ser o seu melhor amigo, para te ajudar nesse processo de se libertar de Maya, ele se chama Kshirodakashayi Vishnu, certo? E esse universo, onde Vishnu é um centro, ele também tem um centro de todos os universos, que se chama Karanodakashayi Vishnu, ou Mahavishnu, o grande Vishnu, que é o sustentáculo de toda a energia material na qual esses universos, né, que nós achamos que é muito grande, flutuam. E esses universos, perante Deus, são sementes, né, como semente de mostarda, são átomos dentro, né? Então tudo é relativo, né? Quando a gente fala assim, o universo é gigantesco, nossa, quanta coisa, quantas dimensões, mas para Mahavishnu, para Deus, esse universo é do tamanho de um átomo. Então a gente tem que compreender isso, a imensidão de Deus, que tudo está no corpo de Deus, que Deus emana tudo, e que ele também, depois de um tempo, pega todos esses universos e entra dentro do corpo dele. Tudo isso é explicado no Srimad Bhagavatam. Então, quando a gente tem que pensar em Deus, tem que pensar em alto nível. Poxa, esse mesmo Deus, que é o centro de todos os universos, caramba, ele está presente dentro do meu coração, certo? Ele está dentro, é só eu meditar nele todos os dias, é só eu entender que esse Deus que está no meu coração é uma expansão de Shamasundara, Krishna. E aí você vai começar a ler os passatempos de Deus, né? Ou vai entrar num estado de meditação, onde esses passatempos, onde tudo vai ser revelado para você. Porque se pergunta, onde que está Vrindavana? A morada de Krishna. Vrindavana está onde está um devoto puro. Porque o devoto puro, ele manifesta Krishna. E onde Krishna está, Vrindavana, toda aquela sintonia, toda aquela gostosura, a beleza, a doçura de Vrindavana, que nada mais é do que uma expansão da potência interna de Krishna, ela está presente num devoto puro. Por isso que quando você atingir essa pureza de consciência, você vai estar no mundo espiritual. Mesmo aqui, vivendo nesse corpo material. Entende a importância disso? Existiria uma coisa mais maravilhosa do que você estar vivendo na atmosfera espiritual de Deus, conectado em amor com esse divino, com esse oceano de misericórdia, que esse oceano é um amigo nosso, que só quer nosso bem. E aí a gente fica se identificando com esse corpo material e especulando sobre Deus, porque Deus não faz meu mundo material de mentira ser bom, ou Deus não me dá um... Não, Deus não quer te dar um sonho bom, não, ele quer te tirar desse sonho. Mas se você está consciente de Krishna, de Deus, da sua existência espiritual nesse mundo de sonho, então isso é bem diferente do que simplesmente você viver esquecido no mundo de sonhos, sem sentido, sem significado, onde as informações da escuridão, da ignorância, fazem você querer prolongar a sua existência nesse mundo de uma forma completamente assim, absurda, né? Como se você estivesse sonhando agora e quisesse prolongar o seu sonho. Mas você tem que acordar, entra no sonho, sai do sonho, entra nos sonhos. Esses sonhos, eles ficam competindo entre eles, né? Então, agora você está me ouvindo aqui, você está no sonho da vigília. Mas quando você dormir, você entra no sonho dos sonhos. Certo?
no mundo dos sonhos, certo? E também tem um terceiro estado de mente, que é o sono sem sonhos. E aí a gente fica indo de uma plataforma para outra, um sonho sempre vai terminando, né? Quando chega a morte desse corpo físico, aí você entra num sonho mais longo no plano astral, mas depois você volta de novo para outro corpo e começa a sonhar esse sonho de vigília de novo, e fica nessa enganação, nessa historinha. Aí Maia arranja a porção de agente dela para ficar contando história para você, e você entra numa filosofia, entra numa religião, entra naquilo, mas você não para, nem um pouquinho, nem 10 minutos você tira do seu dia para sentar. Krishna, agora é eu e você. Vishnu, agora é eu e você. Você tem que ser mal, tem que ser guerreiro, tem que ser igual Arjuna. Isso significa levantar e lutar. Levantar e lutar não é você levantar e sair matando as trevas, não, entendeu? É as trevas internas. Então você tem que levantar desse sono, né, místico, vamos dizer assim, e lutar nesse sentido de apaziguar a sua mente, apaziguar os seus pensamentos, parar de se identificar com esse falso ego. Essa é a luta. Então você levantou e começou a lutar. Tipo assim, não aceito mais ser absurdamente ridicularizado pela potência de Krishna, que deve estar rindo da minha cara agora. Porque ela me dá tanta sugestão que eu nunca tenho tempo, né, de simplesmente sentar aqui no meu cantinho 10 minutos, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, com plena atenção, ou ler, ou ouvir uma palestra assim, com muita atenção, para ver se esse cara está falando alguma coisa interessante aí para mim. Né? Então, isso é tudo muito emocionante, né? Quando você sabe disso, você fala assim, uau! Agora entendi que Deus é que tá brincando comigo. Ele está brincando comigo porque eu sou um bobo e eu não quero levar as coisas a sério, certo? Se bem que quando você está com Krishna, você se torna divertido, você se torna brincalhão, porque Krishna é o supremo brincalhão. Mas com Maya não dá para brincar muito, certo? Maya, ela leva as coisas muito a sério, né? Porque ela tem um serviço. O serviço dela para Krishna é manter as pessoas que não querem ficar com Deus em ilusão. Porém, se você ficar com Deus, Maya vai falar assim, não, tudo bem, você quer ficar com Deus, então eu não vou mais te importunar. Porque você tem que pensar, para que Deus vai querer ficar te provando o tempo todo, né, te botando em várias tentações, só para ver. Não, se você está com Deus, se você toma essa resolução, Deus já sabe que inicialmente você é fraco de mente. A sua inteligência ainda não está incorporada, vamos dizer assim, nesse discernimento constante. Então Deus ele começa a te ajudar. Mas você tem que se perguntar o quanto que eu quero realmente isso. Pensar sempre em Deus, quanto eu quero estar em sua morada, em seu refúgio, o quanto eu estou sentindo que ele é a testemunha da minha vida, que a vontade dele sempre irá prevalecer. Então você tem que começar a conversar com Krishna, seu amigo supremo, Vishnu, e aí a voz dele, a voz de Deus, a voz da consciência é a sua intuição, certo? A intuição é um elemento da forma humana. Os animais, por exemplo, antes de você estar nessa forma humana, você estava nos animais. Os animais são instinto, age mais com a mente, né? A mente ali focada no aspecto de sobrevivência e de tudo mais. Agora, isso você tem também, tá? Mas você tem uma parte divina, espiritual, que é a intuição, que é a vozinha da sua consciência quando você para os pensamentos e você coloca a sua atenção, o seu desejo sincero para receber a graça de Deus. Aí essa graça, essa misericórdia vai se manifestando e essa vozinha da intuição vai te dizendo, isso aqui é bom, isso não é, aí começa a aparecer coisas na sua vida. Aí, de repente, aparece o Bhagavad Gita, aí aparece alguém que vai te falar alguma coisa importante, né? Aí alguma situação na sua vida que você vai ter que sair daquela posição que estava te atrapalhando. Então, tudo é Krishna que está controlando. Você tem que ter essa fé.
eu coloco tudo aos pés de lótus de Deus e deixo Ele regular a minha vida. Por que eu tenho que controlar a minha vida material? Eu nem sei quem eu sou. Estou me identificando com uma coisa falsa que é meu corpo material e ainda quero controlar. Estou sofrendo, estou me lamentando, estou com medo, né? Estou inseguro, não sei nada, não sinto nada de Deus e ainda quero controlar a minha vida. Sou ateu, não acredito em nada, a vida acabou, então tem que... Aí o cara fala assim, eu tenho que aproveitar a vida. Mas o que é aproveitar a vida? É igual um sonho, você está lá sonhando, tem que aproveitar o sonho. Você, não, cara, mas é um sonho. Aqui é um sonho. Temos que dar mais atenção. Onde está a realidade? A realidade é você, é o espírito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade que está por trás dessa brincadeira toda, da qual eu, a partir de hoje, a partir de amanhã, eu não quero mais. Aí, quando você começa a realmente ficar insistente, você tem que ser chato mesmo, chato, todos os dias tem que ler, tem que meditar, tem que cantar, tem que pedir a Deus, né? Quando você está cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, você está pedindo a Deus, Deus, por favor, me coloque em seu serviço nesse mundo, me dá um foco aqui para eu usar meu corpo material, minha mente, meus sentimentos, meus sentidos, nessa movimentação onde eu vou poder dar um alerta aí para o pessoal, né? Então, Krishna ele vai criando o serviço devocional e Krishna ele gosta muito disso, de ver o seu devoto o servindo e ele também servindo ao seu devoto. Então, é a troca de serviços, né? Então, você serve, você quer ver o seu irmão lá feliz, em consciência divina, em consciência espiritual. Essa é a maior bênção, a maior caridade que você pode fazer no universo para qualquer ser, seja extraterrestre, intraterrestre, terrestre, demônio, santo. A coisa mais importante que você pode fazer é dar à pessoa a possibilidade de ela entender o que ela é, para ela se libertar dessa mentira, dessas crenças, desses ideais, filosofias, né? Ou religiões manipuladas. Assim, você sai fora disso. Você fica mais neutro, você fica em Deus. Aí você vê o mundo como um filme acontecendo diante de seus olhos, né? Com esses instrumentos materiais. Mas lá no fundo você tem a visão espiritual, a visão da sabedoria divina. Aí você não mais se abala com tudo que está acontecendo, e você entende que cada pessoa vai estar recebendo a frequência, a vibração certinha daquilo que ela se determinou a ser dentro daquilo que é a realidade ou a ilusão. Esse é o nosso livre-arbítrio, certo? Você tem que falar o que eu estou escolhendo na minha vida, o que eu quero viver. Eu quero ser um amante eterno de Deus, vivendo em gratidão, em felicidade, em consciência, em existência plena, ou eu quero simplesmente ser esse falso ego que fico enrolando, né? Eu fico sempre deixando para depois, Deus para depois, para outra vida. E aí eu vou encarnar, não sei mais o que eu vou ser, vai depender de tudo que eu estou praticando aqui nessa existência. Então eu posso ter uma vida infernal, a minha outra vida vai ser infernal nessa forma humana, ou vai ser uma vidinha mais ou menos, porém o espírito vai estar sempre infeliz, porque enquanto você não se conectar com Vishnu, né, que Kshira Dakashai Vishnu no seu coração, sinto muito te informar, mas sua vida sempre vai ser uma vida desfavorável, uma vida triste, né? Uma vida de dor, de vazio existencial, certo? E é muito simples reverter isso, renda-se a Deus, pensa sempre nele, cria a programação de viver em amor com Deus, e eu tenho certeza que tudo vai ser glorificado na sua vida. A graça de Deus, a misericórdia divina, ela está aí para todos nós. Sempre esteve. Vivemos num oceano de bem-aventurança espiritual. Então, o quanto você está sendo bem-aventurado por estar vivendo agora nessa terceira dimensão, nessa forma humana, com total consciência de Deus, quem Ele é,
né? O que você está fazendo na sua vida? Então, vamos parar de reclamar, de se lamentar, vamos levantar e lutar contra a nossa essência ainda instintiva, animalizada, que quer desfrutar e possuir o mundo, certo? E entregar a nossa vida a Deus, porque Ele é o amigo mais maravilhoso. E aí vamos nos preparar para após a morte, que pode acontecer a qualquer momento com esse corpo físico, para retornar a esse reino de Deus, né? Vaikuntha Loka, o Vrindavana, e continuarmos felizes. E se Deus quiser também, fala assim, você aí volta lá para o planeta Terra para falar sobre mim, né? O devoto fica muito feliz, mas só que ele vai voltar com a consciência completamente purificada, né? E aí fica toda essa história, a historinha. Você é eterno, não tem jeito de fugir disso. Ok? Então, espero que vocês tenham. Acabamos não falando o verso aqui, mas também já passou. 1 hora é o limite que eu crio aí para tempo de uma palestra, senão fica muito grande. Então, na outra aula, vamos dar continuidade aqui com as palavras de Srila Prabhupada, ok? Então, todas as glórias de Srila Prabhupada, onde ele estiver, lembrando que ele está presente também aqui nas suas palavras. Isso é místico, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo!